Desta vez vai. Desta vez vai. Vamos lá. Vamos lá. Mónica, eu não fiz nada, não enviei convite, nada. Isso. Bom, tu enviaste o convite? Vou aceitar. Prontos. Agora vai. Mónica enviou o convite. Tem que dar. Tem que dar. Bora. Já quase. Já aceitei tudo. Hã? O que é que diz aí desse lado? Com este conteúdo maravilhoso que nós temos para passar aqui hoje. Hã? Vê lá. Transmitir em direto com... Não pôde aderir. Diz qualquer coisa que tu não podes aderir aí desse lado, não sei porquê. Ativou o vídeo. Mónica ativou o vídeo. Ok, vá. Bora. Oi, Helena. Oh, lá, lá. Aleluia. Aleluia. Gratidão. Como diz a minha amiga Regina, campo é campo, né? Claro, claro. Olha lá, estava a ver que não. Mas é assim, eu não te vejo, de qualquer das formas. Estás aonde? Estão vendo você. Estás-me a ver? Sim. A tela não fica dividida? Fica para mim tá dividida, estou vendo você. Para mim não. Que cena, que coisa. Sim. Ok, de acordo, prontos, ok, vá, não, também não é por aí. Pronto, é preciso é que já estás aí, não é, Mónica? A ideia é transmitir nossa mensagem, a gente está aqui, né? É isso. Vamos lá então. Mónica, olha, eu comecei logo, estavam aqui pessoas, mas pronto, depois logo entram, não é? E já partilhei lá no grupo, mas a outra abertura eu comecei logo com uma questão, para as pessoas fazerem uma reflexão. Porque é que existe um estudo recente que diz que os homens, a maior parte dos homens, eles negligenciam muito a sua saúde mental e a sua saúde emocional. Eles hesitam muito em buscar o apoio. E aquilo que nós estamos, este movimento que nós estamos a fazer é, de alguma forma, mostrar que eles têm que fazer em sentido contrário, de ir em sentido contrário. E sim buscar por apoio, seja ele de um terapeuta, seja ele de alguém para partilhar e, de alguma forma, buscar ajuda para mudar então esse seu estado. E tenho aqui várias questões para fazer. Por exemplo, vocês já repararam que se um homem, se ele tem um ataque de pânico, isso é visto como um piti, como um ataquezinho, e é completamente desvalorizado se for uma mulher que tem um ataque de pânico. Vocês já repararam o quanto é desvalorizado uma manifestação que esse homem possa estar a ter de desvalorização pessoal, se ele partilha de alguma forma que não se sente bem, esse homem ele é diretamente julgado. Vocês já repararam nisso? Então aquilo que nós trazemos, que eu e a Mónica vamos trazer, é de alguma forma ajudar homens que queiram embarcar nesta jornada connosco, trazer-lhes ferramentas, formas de como é que eles podem ultrapassar todas estas situações, esses estados emocionais
mentais, alguns deles também físicos, que lhes põe a autoestima baixa, que faz com que eles se sintam menos homens e que lhes impede de procurar ajuda, nós vamos trazer várias e várias ferramentas para ajudar esse mesmo homem. Por isso é que eu digo que é muito importante mulheres que passem aqui por esta live, que de alguma forma encaminhem para os seus esposos, os seus maridos, os seus filhos, sexo masculino, para que eles vejam que eles não têm que se esconder atrás de nada, nem de ninguém, nem de nenhuma situação. A sociedade, ela impõe uma série de expectativas, de estereotipos sobre os homens, criando a ilusão de um homem ideal, não é? Forte, invulnerável, capaz de resolver todos os problemas. E essa busca incessante por um padrão que não haja qualquer, que ele não seja derrubado de nenhuma forma, o homem, estou a falar neste caso do homem, ele tapa, ele de alguma forma esconde todos estes estados de ansiedade, de depressão, não é? Que lhes afeta profundamente a sua saúde mental e a sua masculinidade. A nível cultural também, não é? Impõe constantemente testes sobre esta masculinidade do homem, criando uma pressão para nesses mesmos homens que promovem a virilidade. Infelizmente, isso muitas vezes resulta de uma cultura de silêncio, onde os homens hesitam de expressar as suas emoções e procuram ajuda, que procurem ajuda quando necessário. Ou seja, eles se retraem constantemente. É muito, muito difícil vocês verem um homem com um estado emocional abalado, ele pegar e ir à procura de um terapeuta, um psicólogo, uma psicanalista, um terapeuta de qualquer área para o ajudar. E isso é muito negativo. Mónica, vamos então falar aqui, mostrar um pouco que experiência é que tu tens em relação a essas situações, que tu podes aportar então a tua experiência ao longo da tua carreira de terapeuta e tudo aquilo que tu tens feito, como é que tu detectas que esses homens que eles se isolam, que eles se fecham, se em alguma altura tu conseguistes identificar isso nas experiências que tu tens tido também? Então, Helena, a minha experiência com os homens na sala de terapia, né? Comecei a ter atendimento com os homens já faz 3 anos, né? Atendendo o público masculino, olhando para ele com um olhar para limpar as armaduras, né? Porque eu percebi ao longo do tempo que vinham as mulheres e os homens acabavam vindo na terapia porque viu a mulher mudando muito e daí não estava sabendo lidar com a esposa mudando tanto na maneira de olhar, com entendimentos novos, né? Essa limpeza de crenças limitantes, limpando esse desbloqueio, enfim. Com isso que o homem começou a procurar também a terapia porque viu a mudança que fez na esposa. Então, o olhar masculino começou para mim a partir dali, na terapia, né? Que eu, independente disso, meu olhar para o masculino foi uma cura minha interna, né? Porque a gente é um ser humano e a gente tem os dois lados, né? O feminino e o masculino, porque a gente vem de um pai e de uma mãe, né? Então, a gente tem a força dos dois. E quando um deles está em desequilíbrio, a gente tem problemas, né? E o que acontece? Quando a gente não está equilibrado no nosso masculino e feminino, a gente cria o quê? Uma armadura. Então, o homem, por medo, muitas vezes, de parecer que é efeminado, de parecer que também tem a dificuldade dele, de medo de mostrar as suas emoções, de ter o diálogo claro, de medo de que a pessoa vai entender de forma diferente da dele, ele negligencia o ato das emoções. Então, ele vai criando cada vez uma armadura maior, né? Que é aquele bloqueio com as pessoas ao redor. Então, com isso, vai criando raiva, vai criando humilhação,
culpa, né? Vai se sentindo várias emoções destrutivas. E daí ele vai o quê? Se reprimindo até que estoura. E daí quando estoura, ou briga com alguém, né? Impulsivamente faz um ato agressivo que se machuca a si e ao outro, ou ele tem uma doença muito grande no seu próprio corpo. Porque ele ficou guardando todas essas emoções e não olhou para cada uma, né? Então, o meu primeiro momento, né, a minha primeira experiência do atendimento masculino foi dessa forma, então, olhando com ele dessa forma. Quando eles chegavam na minha sala, às vezes eu começava a falar, mostrar esse olhar diferente, eles ficavam de pé, posicionados na porta, olhando para mim, sentada, conversando, mostrando, e daí quando eu mexi na zona de conforto, que é aquela zona que eu tô aqui, tô me sentindo bem, não vem mexer que eu não vou mudar nada. Quando eu mexi nessa zona de conforto, a pessoa queria sair correndo. Então demorou um pouquinho. A primeira sessão, a impressão que tinha é que ela queria sair correndo mesmo. Na segunda já começou a ficar mais leve, na terceira mais leve, na quarta já éramos amigos, né? Amigos no sentido que já podia soltar as emoções, já podia mostrar aquilo que estava machucando, estava com uma ferida muito grande, já começou a olhar para as suas questões da infância, né? O que ainda lá do meu pai e da minha mãe me incomoda na vida da outra, o que eu repito igualzinho ao meu pai porque eu julgo ele. Então, com isso que eu estou essa consciência, a pessoa, o ser humano, o homem, mostrando para ele dessa forma, ele foi o que? Mudando a vida, mudando o posicionamento dele na família, assumindo o seu lugar realmente em primeiro lugar, né? Esse homem da família, que ele é o que? O provedor, sim, da família, ele que encaminha a família, é a força. Então, para ele ter essa força total, que é o seu lugar, como diz Bertin Hellinger, né, dentro dos estudos da constelação familiar, que ele ensina que o homem em primeiro lugar e que essa mulher deve seguir esse homem, né? Então, eu até brinco que a primeira palestra, né? A primeira palestra que eu dei para o masculino, com mais de 60 homens numa sala, só tinha eu de mulher, até achei que ia ter mais pessoas, e na hora eu, opa, né? Foi a primeira palestra que eu tive com um público só masculino, e foi muito intenso, assim, ó, sabe? Me senti segura, tranquila, falei com leveza, né? Inclusive, eu cheguei na palestra, e como eu dei na cidade que eu trabalho, né? Porque normalmente ninguém começa na sua própria cidade, ele sai da sua cidade para que não tenha julgamento das pessoas ao redor. Então, ter essa força de ir lá e entrar e ainda perguntar quem que está aqui, né? Quem que é você que está aqui na palestra comigo, que já teve uma experiência comigo, quer me contar um pouquinho como é que foi a emoção, né? Ninguém se pronunciou, sabe? Na hora ninguém se pronunciou. Então, eu perguntei, eu lembrei de um fato, né? Porque daí eu sempre, quando vai falar, dou um exemplo dentro das pessoas que estão ali, se tem alguém como exemplo. Quando que eu tomei a minha consciência que o homem vem em primeiro lugar? Eu gosto muito de dança, né? De dançar uma música típica aqui do Sul, né? Que é a música tradicional gaúcha, né? Eu gosto muito de dançar, aprendi com meu pai, né? Meu pai me ensinou quando ele era jovem. Quando eu era jovem, né? Ele me levou no primeiro baile e me ensinou a dançar. Então, eu sempre ajudei pessoas no meu relacionamento que não soubessem dançar. Então, eu queria ensinar essa pessoa a dançar, porque para mim era muito importante, porque eu levava do meu pai a brincadeira de brincar, a dança da vida, eu levava esse olhar dele, né? Sim, meu pai teve muitos problemas, dificuldades, emoções, né, destrutivas, teve vícios, enfim. Mas daí eu levava comigo o que eu aprendi com ele, que eu levo até hoje, né? Que é gostar de natureza, de gostar de cachoeira, desse mundo, né? Da pureza da natureza e esse mundo do dançar, levar a vida como uma dança. E nessa primeira palestra que eu dei, teve um professor de dança. Um professor de dança que foi no passado, me ensinou, eu levei uma pessoa que estava comigo para dançar, já era a terceira pessoa que eu levava para dançar. E daí na hora da dança eu peguei e disse, a gente não conseguia acertar o passo porque ele queria me levar, eu queria levar ele. Então eu não estava no meu posicionamento como mulher, né, seguindo o homem, eu estava querendo guiar esse homem. Então, por que a mentoria masculina? Para que o homem entenda que não é nós mulheres que vamos dominar ou mostrar nada. Não, a gente vai abrir essa caixinha que está ali dentro da pessoa, essa caixinha que está ali na mente e soltar para ele ganhar esse poder para assumir o seu lugar de verdade, né? Então, nesse olhar. E daí lá eu queria levar, eu briguei, eu disse, nossa, você não sabe nem dar um passo comigo, dançar, como é que você vai querer alguma coisa comigo? Sabe, eu fiquei irritada. A gente ficou 15 dias sem se falar. Na próxima vez que a gente foi na aula, o professor pegou eu pelo braço e disse, Mônica, olha só,
Aqui na dança, você tem que aprender que você tem que seguir o seu homem, você não pode guiar ele, né? E daí eu comecei a estudar mais sobre esse lado. O que ele está querendo me dizer? Como que eu vou guiar, seguir um homem? Onde está esse homem que eu tenho que seguir? Sabe? Comecei a ficar irritada comigo mesmo. E eu comecei a estudar mais sobre esse processo. Daí ali que eu entendi que sim, a mulher segue um homem, né? A mulher segue o propósito do homem, mas o homem, como a mulher acabou assumindo muitas coisas, dominando tudo, seguindo, ele assume, a mulher hoje assume a frente da casa, ela que faz tudo, né? O homem às vezes chega em casa e joga no sofá, não tem um estudo, não tem nada de autoconhecimento, tem dificuldade de olhar para si. A mulher começou a dominar esse campo. Então, como seria olhar para isso, o homem voltar a ser, ter o seu poder? Então, o meu convite da Bíblia e da Helena é para quê? Que a gente comece a ter esses entendimentos, tanto no trabalho como na empresa, que eu aprendi, não seja que nem eu, que precisa estudar a vida inteira para entender, né? Que depois de tantas técnicas, ao longo de tantos processos, atender tantas as pessoas, para que com essas experiências do masculino, para entender que o propósito da vida se encontra nas perguntas, né? Que é o que a gente vai usar também, que ensina o coach, PNL, a desprogramação neurobiológica, o que mais? Os processos verbais de Axis, né? Entre outras ferramentas de autoconhecimento que são feitas perguntas. Então, são as perguntas que nos empoderam. Então, por que o profissional faz pergunta para o homem ou para a mulher quando vem para a terapia? Porque ele tem um entendimento ali. Ele tem a resposta do que está atrapalhando a vida dele, mas não, porque criou uma armadura, não quis olhar. Então, a pergunta é o que tira a gente daquele lixo que a gente se colocou, daquela humilhação que a gente colocou, e quanto mais perguntas a gente faz, mais o campo vai se abrindo e a gente se empodera. Então, todas as nossas ferramentas que a gente vai usar dentro do T-Power e a descoberta são para isso, para ter as perguntas certas, para saber entender qual é o meu lugar aqui como pai, como ter o meu lugar como filho, né? Na minha família, na família de origem, eu ser como filho, como eu ser o lugar de marido para minha esposa, como me posicionar no meu trabalho, né? Com segurança. E que sim, a gente pode mudar o tempo todo com as escolhas, com a mudança, com as tomadas de consciência, abrindo essa caixinha que se fechou ali e não consegue ver nada, só vê uma escuridão. Então, é abrir essa escuridão para um mundo novo, né? Um mundo aberto, né? Então, as perguntas te funcionam para uma vida, né? Com alegria, com o descobrir algo novo. E que também, se a gente o que acaba o que não gostando de algo que não está bom no campo que está acontecendo, olhar para isso, se fazer as perguntas certas, para depois ir lá e resolver com leveza, não carregar nada do que aconteceu no passado, não carregar nada do que está incomodando de verdade. Então, dentro desse olhar, faz com que muda tudo na realidade. Então, essas experiências lindas que acontecem nas vivências quando dá, que nem eu falei da palestra, no final eu falei, sim, eu conheço você, lembra que você me deu, até ele levou um susto na hora, né? Quando eu chamei ele para conversa na palestra, né? Que eu claro, ele ficou feliz que eu me identifiquei com ele, porque ele lembrou que eu, né, ganhei o conhecimento que ele quis passar para mim, né? E ele trabalha hoje nessa empresa com liderança. Então, olha como é lindo esses movimentos de a gente entender que a gente sim é um ser humano e está para aprender cada pouquinho, cada segundo, né? Com tudo, com a mulher, com o filho, porque nada é por acaso que eles estão ali, né? Então, é para isso, é descobrir aquilo que está ali dentro e assumir o seu lugar na vida, na sociedade, no poder, e não assumir nos vícios, não assumir né, na alimentação que se autodestrói. E vejo muito também que a maioria dos homens chega com 50 anos, estão lá, né, a maioria. Os pensamentos negativos estão se autodestruindo, né, buscam um vício assim, ó, direto todo dia. Né? Então, como seria olhar e buscar esse autoconhecimento para se curar, né? Para se olhar, para se amar de verdade, né? E ver como o mundo é lindo, a gente está aqui para viver, a gente está nesse mundo para viver, para escolher viver experiências, emoções, então é nesse olhar. Sim, deixa-me só interromper-te um bocadinho. Muito desse reflexo é aquilo que eles aprenderam, como lhes foi transmitido no seu lar, na sua família. Foi-lhes transmitido que um homem que não deve de chorar, que não deve de olhar para as suas emoções, que tem que ter sempre aquela fortaleza
levantada e que não tem que estar com essas preocupações sobre o emocional, o psicológico, o seu físico, e criou-se essa barreira que limita, como se diz, castra o homem de maneira, castra as emoções, castra os sentimentos que esse homem possa ter. Porquê? Porque é menos homem se assumir esse lugar. E é completamente o contrário, é aquilo que nós trazemos, é isso, é ferramentas e formas que ele possa, então, tratar, curar essas feridas emocionais, mesmo que não queira estar a demonstrar. Não tem nada de errado ele demonstrar, mas a sociedade não quer que ele faça. Por isso é bom estas mentorias e a pessoa se predispor a fazê-las para ganhar essas ferramentas que o vão ajudar a ultrapassar todos esses sentimentos, todas essas situações que aparecem na vida. Continua, minha querida, desculpa interromper. É bem isso mesmo, né? Porque eu sempre falo nas minhas lives, né, que o propósito da vida, né, é o que a gente é um humano, estamos aqui para aprender e evoluir, né? Então, como seria aprender no amor sem aprender na dor? Como seria já olhar para isso sem esperar ter uma doença grave e não saber ir lá correndo então desesperado, que daí tá cheio de emaranhados e daí é mais difícil de sair? Como seria, né, a gente olhar para esse amor que a gente tem no coração e botar para fora essa luz, né, que nos guia para a vida? Então, se a gente é protagonista da nossa vida, como seria a gente olhar para isso, né? Todos os fatos, as situações que a gente traz para nós, para mudar o nosso futuro. Como seria olhar hoje, no agora, para mudar o nosso futuro, que amanhã já é o nosso futuro e a escolha de hoje que vai mudar o nosso amanhã. Então, escolha fazer esse movimento, né? Que a gente tem um movimento lindo, cheio de ferramentas, com valores acessíveis, né? Uhum. Eu até penso que como pode, né? Como pode melhorar ainda mais tudo isso, né? Então, tem uma outra coisa que eu sempre falo também nas mentorias, que a gente sempre tem, ou fala para o outro que a gente é a pessoa mais importante do mundo, que nossos problemas são enormes, né? Tu não viveu o que eu vivi. Quanto disso a gente fala para o outro, né? Os meus conflitos são terríveis, você nem tem conflito, mas cada um sabe da sua mente, cada um sabe do seu pensamento, cada um sabe o que está aqui guardadinho e que não quer olhar, que está escondendo. Aí não dorme direito, não come direito, né? Não está consciente, vive no piloto automático, não consegue sair dessa bolha que se colocou. Ou dessa caixa, enfim, que é um movimento que acaba acontecendo quando a gente olha para si. Então, tudo isso diz respeito ao que? A nós criar, né, através dos nossos pensamentos, as mudanças na nossa vida, com as pessoas, com a empresa, com a nossa família. E a gente só muda o que? Indo lá buscar, indo entender, levando o autoconhecimento para casa, olhando de novo todo dia, né? Teve uma amiga que a gente estava conversando e ela disse, Mônica, olha só, né, tu trabalha tanto com a parte, tanto pessoal que está na matéria como na parte espiritual. Ela disse, né? Eu tenho intuição, ela falou, né? Intuição de receber a intuição, mas eu não tenho o conhecimento que você tem, ela disse, né? Mas o que é o conhecimento, né? Porque não adianta você ter um monte de diplomas e não usar para o teu dia a dia. E teve uma vez que eu também escutei uma pessoa que falou assim, rasgue todos os teus diplomas, e o que tu é? Né? Quando eu escutei aquilo, eu comecei a botar no papel tudo aquilo que eu tinha aprendido, né? Porque é verdade o que ela falou. Eu comecei a criar, não é do dia pra noite que tu cria, tu vai olhando para esse projeto, deixa ele ali separadinho, depois vai olhando no outro dia de novo, deixa ali separadinho. Aí veio uma ideia, tu anota em um lugar aleatório, tu anota, volta lá e bota naquele projeto. E ele vai sendo construído dessa forma. Então, por quê? Porque essa mente está sempre o quê? Sempre no piloto automático, sempre vivenciando e buscando coisas do passado que se prejudicam na vida atual. Então, quando essa amiga falou, daí que eu entendi, né? Eu entendi que realmente eu busquei o quê? Lá no passado, eu via muito que as pessoas julgavam o outro. Ah, mas o que tu tá falando? Tu nem tem conhecimento, né? E daí, ou tipo assim, que exemplo tu tá dando? Que você nem essa pessoa. Eu não entendi, mas por que a pessoa tá falando isso, né? Não entendi. Daí eu comecei a estudar, livro tal, fala sobre assunto tal, referente à situação tal. Eu comecei a fazer os resumos. Isso que fez levar a vida para mostrar isso, que ganhar essa força também hoje para mostrar, né, e conversar com o homem
sentar na frente como igual, né? Eu sou sim, tenho uma parte masculina e tenho uma parte feminina. Vamos conversar sobre essa parte masculina. E tem também uma parte que eu me curei do masculino, porque eu sempre fui o quê? 100% feminina e tinha dificuldade de me posicionar, de ter razão. Então eu chorava muito, porque eu era só emotivo, só emoção, e daí não tinha razão. E daí quando que eu disso, quando eu já estava fazendo terapia, né, lá em 2011, eu comecei o perdão, a aceitação do masculino na minha vida, aceitação dos homens do meu pai, da história como foi, né, de tudo que aconteceu, aceitando a história do marido que eu tinha, enfim. Quando eu comecei a olhar para isso, eu tive câncer de pele, em cima do ombro direito, né, que é o ombro onde eu tive o câncer, que é a parte o quê? Aflorou o masculino para fora. Eu não deixei de ser feminina, eu continuo sendo 100% feminina, mas eu tenho a minha parte masculina também, que é o que? A razão, né? Porque tem que ter equilíbrio, a emoção e a razão para a gente ir para a vida. Então, o que é ensinado nesse T-Power para ter o controle da emoção e da razão? É porque quando a gente assume esse controle e a gente está em equilíbrio, a nossa vida muda tudo. Então, olha que lindo esses movimentos, né? E quando a gente também começa a gente acaba o quê? Despertando, às vezes até a ira na pessoa, porque ela o quê? Tá na zona de conforto, não quer olhar para a situação que incomodou. O que eu faço? Fico brava com a pessoa que está me mostrando isso. Então, olhar o que isso está querendo me dizer, para onde que eu tenho que olhar para mudar essa situação e ter equilíbrio com o todo, né? Quer falar Sem mais um dúvida. pouco? Não, pode continuar. Posso continuar? Só se quiseres que eu diga mais alguma coisa, senão continua. Está lindíssimo. É bom passar essas experiências para que as pessoas vejam que a nossa mentoria ela tem uma base, tem um fundamento nas nossas experiências, tanto profissionais como pessoais. E é isso que nós vamos aportar, é esse olhar para o masculino do nosso lugar de terapeutas e também a nível pessoal, não é? Por isso essas experiências é sempre bom de se falar sobre elas. Podes continuar, querida. Muito bem. Então, eu sempre também falo ou coloco, né, que a gente tem o ego muito aflorado, que é esse que precisa ser trabalhado muito, né, porque o nosso ego, ele sempre tem razão, né, e a gente acha que é o dono da razão e ele vem, da onde que vem esse ego? Do nosso pensamento, porque ele não é trabalhado, a gente criou ali em uma raiz, como uma crença limitante, como se fosse verdade. Então, quando a gente olha para isso, né, a gente o que sai do ego, olha como um todo, né, aquele coisa que tem alguns exercícios para a gente olhar de cima a situação para depois tomar a decisão, né? Então, para isso, a gente vai precisar deixar o ego de lado. Então, ele é sempre o que? Ele é simplesmente um monte de conceitos que a gente acredita que é verdade e a gente, o que? Dentro das nossas experiências de vida, acusa ou julga o outro. Então, precisa limpar esses pensamentos para que a gente deixe do nosso ego nos dominar. Porque ele é sedutor como ele só, né? Às vezes eu digo, né? Porque ele vem ali e fica ali, ó, faz isso, faz aquilo. E a gente tem tudo, vem tudo na nossa mente antes de fazer algo, né? Ela vem da onde? Coisas que a gente já vivenciou. E essa tática de a gente ter razão, né? Que o que gosta e quem que não gosta de estar sempre com a razão? E a gente sentar e escutar o outro ressignificar, muda tudo. Essa semana também eu recebi depoimento de uma pessoa que eu dei um curso, né? Que são várias coisas que a gente faz no movimento, quando começa a entrar isso, não para mais, né? E ela disse, nossa, Mônica, eu era para dar um depoimento para você, mas vou dar de outra forma, né? Que ela disse que lá no começo eu tive dificuldade de aceitar o que você estava falando, porque as tuas feridas eram as mesmas minha hoje, as tuas que você curou no passado. Porque o que conecta nós são as histórias de vida que nos conectam uns aos outros. Sem dúvida. Então, as minhas histórias de vida me conectam ao outro pelas histórias de vida dele e a gente se une. Só que, em vez de a gente se unir na parte que é o amor, na alegria, na felicidade, nas coisas saudáveis, a gente se une o quê? Na tristeza, no ódio, na traição. Então, é esse olhar que a gente precisa ter para olhar e se curar para se unir no amor e na alegria, né? Na prosperidade, que for o que é que a pessoa está buscando. Então, como seria limpar, né, esse ego que fala em eu, em meu, em minha, e, né, esse foco no próprio umbigo de cada um, né? Que cada um olha para si. Eu tô queira a pessoa de umas, né? Mas tô olhando para o outro, tô curando o outro, mas na realidade não, ele que não tá olhando para si e acha que vai curar o outro.
Daí, além de não curar o outro, não consegue curar a si. Então, esse foco, né, que está ali na sua mente, que acaba atraindo tristeza, mágoa, raiva, impaciência, ansiedade, né? Por quê? Porque foi buscar aproveitar a vida em tudo. E daí, o que é aproveitar a vida? Não é comer sem parar, não é dançar sem parar, é usar de tudo até que a vida vai acabar. Não, é comer saudavelmente, é buscar lugares que te deixam paz, harmonia, é buscar pessoas que se amam de verdade, né? Que tem esse toque, o carinho de cada um, o receber, o dar e receber com equilíbrio. É todo esse olhar que vale a pena. Isso que é viver de verdade, isso que é aproveitar a vida, né? Se conectar com as coisas que realmente ama de fazer. Tem muitas pessoas que chegam, eu gosto de passear, de viajar, de fazer isso, fazer aquilo, mas meu marido não gosta. Ou o próprio homem, eu gosto de fazer isso, de acampar, de fazer não sei o quê, mas a minha mulher não gosta. Então, olha quantos atritos tem. Por que não mostrar para ela esse olhar com carinho que você vê esse lugar e preparar esse campo para levar a pessoa com esse olhar que você tem desse lugar, né? Ou se conectar com pessoas que também gostam desse lugar, né? Desse local, dessas coisas que traz paz e alegria. Então, olhar dessa forma, olhar como um todo, né? Olhar como um todo o ser humano, como toda pessoa que está do lado, porque todos nós temos, em particularidade, coisas diferentes, gostos diferentes, e a harmonização de mostrar para o outro aquele gosto que é teu, sem estar brigando, mostrar com carinho, com amor, preparando isso para ele, mostrando com esse olhar que é da gente, muda toda a realidade. Então, muda pensa um casal, né, que tem harmonia de sentar e conversar, que gosta de fazer as mesmas coisas. Quantos são felizes, né? Porque é o que acabam buscando relacionamentos abusivos, essas coisas, porque daí, porque eu gosto de viajar, mas eu não tenho um parceiro que eu quero que a pessoa me leve e tenha como uma bola de cristal que saiba aquilo que eu gosto. E não é ser claro e não brigando, é ser claro, conversar. O que você gosta, o que eu gosto, o que eu posso fazer para que você goste das mesmas coisas que eu. Como a gente pode fazer para harmonizar esse campo? Então, todo esse olhar é olhado pro masculino também, né? Porque a gente é um todo, como eu falei, a gente é 50% mulher, 50% homem e precisa do equilíbrio. Então, é muito lindo quando a gente começa a ter equilíbrio de tudo isso e a gente começa a olhar a vida como um todo, né? Olhar com equilíbrio em todas as situações. A vida, o que vem, a nossa vida vem das escolhas, né? Vem das escolhas que a gente tem, vem do livre-arbítrio, né? Porque a gente acaba que esse livre-arbítrio que a gente tem, tudo vem do pensamento. Mas a gente precisa olhar as reações, as ações que a gente vai fazer, ou se perguntar, se eu fizer essa ação com tal pessoa, o que vai acontecer se ela receber essa ação que eu fiz? Se alguém fizer essa ação comigo, como eu vou reagir? Então, quando a gente se faz essa pergunta, a gente muda o que a gente vai escolher fazer. E daí o que tem sempre harmonia e não vai criando brigas, não vai criando desentendimentos, né? Não vai criando situações que não são legais para cada um ou cada ser humano que está ali. Então, como seria olhar para isso, cada situação, com as perguntas certas, limpando os nossos pensamentos, limpando todas essas armaduras, né? Essas máscaras, enfim, esses rótulos, casca, que cada técnica que é ensinada é explicada de uma forma diferente. Como seria a gente limpar essas crenças limitantes? Como seria a gente criar, que a gente criou ao longo da vida até aqui, para a gente aceitar, ser livre para viver na essência, com o propósito, com as escolhas boas, com a felicidade plena, né? Que é para isso que a gente veio aqui. A gente se ilumina quando a gente está fazendo as coisas com a felicidade intensa. Então, quando é que a gente se conecta com as pessoas que realmente têm o mesmo propósito da gente, quando a gente já é essa pessoa, quando a gente faz as atitudes que a gente está falando, quando a gente limpa os nossos pensamentos negativos, está mostrando que a gente é essa pessoa positiva, que a gente tem esse conhecimento, que a gente já vive na essência isso. Então, daí é muito mais leve levar para o mundo a tua essência, né? Porque você está levando como você é, pura, sem armadura, vulnerável, né? Vulnerável, eu tô aqui, eu sou essa pessoa, né? Sim, eu tenho minhas dificuldades, tenho meus problemas, porque eu consigo ser responsável pelos meus problemas, mas eu não sou responsável pelos problemas das pessoas ao meu redor. Mas as minhas ações vai fazer com que as pessoas ao meu redor mudem as ações também, ao longo do tempo, que não é imediato também, né? Porque a gente quer o que é uma varinha mágica que vem e é imediato de vez. E não, a gente é o que? A gente vai ter uma consciência mudando uma realidade. Tomando outra consciência, mudando as ações, mudando a nossa realidade.
Então, fica, né, esse movimento para pensarem, né, realmente o que cada um quer de si, né, o que cada um realmente busca para a sua vida, né, por que ficam tanto nos conflitos, eu vejo muito casais ficam tanto no conflito, na briga, né, porque um querendo provar que está certo para o outro, né, no trabalho, quanto que a gente quer provar um que está certo para o outro, e a gente não precisa provar nada, a gente só tem que ser a gente mesmo. A gente mostrar, bom, ó, essa parte é minha para fazer, essa parte é tua, eu vou fazer a minha parte, tu vai fazer a tua, em equilíbrio, daí tudo se completa, né? Olha o nosso movimento aqui, por que está acontecendo tão rápido o meu da Helena? Porque a gente tem, qual a minha parte, qual a tua parte, Helena? E daí quando vê, a gente já tá lá correndo fazer o movimento. Eu disse, nossa, claro. Live. Então, eu estou fazendo uma live sem pensar, sem fazer, organizar todo o material, porque ela me chamou para o compromisso, né? E eu já venho porque eu tenho as experiências de vida, eu tenho movimento, já, né? Já dou palestra, já atendo masculino, já há muito tempo, já atendi, né? Muitos homens. Então, como seria, né? Olhar para isso. E tenho, a semana passada eu atendi um que quando ele saiu me abraçou, chegou a me beijar na bochecha, ele disse, nossa, amor, tu não sabe o alívio que é ver que eu tenho tudo isso que eu estou buscando já está comigo e eu estava aqui me escondendo com medo de fazer essa ação e tu mostrou que realmente eu estou no meu caminho certo, né? Então olha que alegria. Nós vamos trazer ferramentas para isso, para as pessoas compreenderem esse ego, dominar esse ego, porque é só isso, tendo consciência desse ego, matar o ego não, porque nunca se consegue e faz falta também. Dominando esse ego, por exemplo, entre nós duas, não é? Por isso é que temos essa conexão. E se vocês conseguirem ter ferramentas e compreenderem o que é que se passa, vão conseguir ter uma conexão muito mais rápida com o seu parceiro, com a sua parceira, com o colega de trabalho e tudo mais. O ego também é muito, muito importante ser trabalhado. Continua, querida. Muito bem. É a comunicação, né? Então, é o que? Como eu e a Helena estudamos tudo isso, a gente tem uma comunicação clara com cada uma, e daí isso faz com que as ações são, né, determinadas, né? São evoluídas, já chega, já vai lá, faz, já tem o conhecimento. Então, porque a gente tem as mesmas ferramentas, com um olhar diferente, com cursos diferentes, com pessoas diferentes. Eu aprendi de uma forma, a Helena aprendeu de outra forma, mas a união que faz a força. Então, como seria cada um? Aprender a aceitar o próximo como ele é, valorizar o conhecimento do outro também, isso é muito importante, valorizar, as pessoas são todas diferentes, valorizar o conhecimento que a companheira tem, juntamente com o conhecimento que a sogra também pode aportar, uma avó pode aportar, um jovem, um adolescente, é valorizar o conhecimento do outro, não se metendo numa caixinha pensando, não, o meu ego, aquilo que eu sei é que é importante, é que é válido, e aquilo que o outro sabe não tem validade. Não, é ferramentas para compreender isto é desenvolver a inteligência emocional. E nós estamos aqui com este movimento mesmo para vos ajudar a fazer isso. Não é, Mónica? Isso aí. A comunicação, né? A comunicação certa faz com que a gente muda tudo, né? Muda a nossa realidade, muda qualquer coisa que esteja ali que está incomodando. Então, para ter um relacionamento iluminado, que é o que é iluminado em equilíbrio, né? Com total segurança de fazer os movimentos, a gente precisa trabalhar a nossa comunicação. Né? A comunicação é tudo, o diálogo é tudo em qualquer situação. Atendi muitos casais, né, para trabalhar o diálogo, né, que é a parte mais difícil, né, sempre é trabalhado em separado o homem e a mulher, porque o homem, ele tem as mesmas emoções que a mulher tem, mas ele olha a mulher de uma forma e a mulher olha o homem de outra forma. E como a gente é um espelho, seja relacionamento amigável, profissional, né, de trabalho ou relacionamento amoroso, o outro, que seria o casal, o meu marido, um exemplo, seria o que é o espelho daquilo que eu preciso olhar e curar. A minha ferida, eu consigo ver através do que as ações que ele faz comigo. Quando eu olho para minha ferida, eu curo minha ferida, as ações dele mudam. Olha como é lindo isso, né? Sem dúvida. Então, quando eu mostro isso no individual, nossa, assim, ó, um salto quântico nos dois. Daí eu disse, nossa, o que aconteceu? O que mudou aqui? Só tomar a consciência que a dor de um é a dor de outro. Né? Então, quando eu tomo essa consciência, muda toda a realidade, em qualquer situação.
porque entendeu que eu só consigo ver a minha dor através do outro. Então, se eu não entendi com essa pessoa com relacionamento, eu vou buscar outro, vai acontecer de novo. Se eu não entendi essa situação que aconteceu com a minha família, eu vou buscar numa outra família fora, porque eu devo me envolver com um relacionamento que já vem com uma outra família, vou me relacionar e também vem os mesmos conflitos, as mesmas dores, porque eu não entendi como é que era o meu processo. Então, quando eu entendo, foi me curando uma emoção, foi curando a emoção, uma outra situação, me comunicando com clareza, eu mudei minha realidade. Então, esse é o olhar que a gente passa, né? O que está em cada um, que está aflorando em si através do outro. Quando eu entendo, eu olho para essa situação que aflorou em mim, eu mudo tudo. Então, esse movimento é lindo, porque não tem como, né? Porque eu tomei a comunicação, olhei para isso, curei a minha emoção, eu vivo, não vivo mais no piloto automático, eu saio da caixinha que eu me coloquei, eu tiro as minhas armaduras, eu fico vulnerável e eu vivo uma vida saudável, tranquila, com sabedoria nas minhas escolhas. E quando a gente tem sabedoria no que escolhe, né? Tudo vai mudar, né? Vai mandando nós para o outro mundo, né? Nos mundos paralelos, né? Situações e se comunicando com um mundo novo de pessoas. Então, se cada um cria suas próprias prisões, né? Que se colocou ali, que são virtuais para si mesmos, porque o que a gente imagina, uma coisa criada por ilusões nossas, a gente também tem o livre-arbítrio de mudar tudo isso. Então, o nosso convite é para isso. Vamos mudar essa realidade ali que por algum motivo mudou, que entrou, que ficou ali preso nessa ilusão que criou, seja do passado, da vida atual, das situações que aconteceram, e mudar a sua realidade. Sem dúvida. Sem dúvida, sim. Eu estou-me a lembrar do protocolo de emergência dos aviões. Eles, quando passam esse protocolo, eles avisam sempre para colocarmos a máscara, os adultos, e depois ajudar as crianças. Neste movimento acontece a mesma coisa. O homem é o pilar de uma família, o pilar de uma casa, mesmo que esse homem seja sozinho, habite sozinho, ele é o pilar da sua própria vida. Se esse homem, se ele não está bem, emocionalmente, psicologicamente, ele está, sente-se desvalorizado, uma autoestima baixa, todos aqueles sentimentos que destabilizam esse pilar, sem dúvida ele nunca vai poder dar ao outro, à sua família, aos seus amigos, à sua empresa, ele nunca vai poder dar um ambiente saudável, um ambiente feliz, ele nunca vai poder colaborar com essas outras pessoas. Por isso é que este exercício de olhar para si, não é? Esta história do avião, da emergência do avião, é mesmo para isso, para a pessoa olhar para a sua autoestima, olhar para esse pilar, cuidar desse pilar, para então poder ser o alicerce dessa família, dessa empresa, desse lugar. É muito, 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 muito importante. Então, a chave para o nosso bem-estar, assim como para os relacionamentos, é o quê? É o autocuidado. É a autovalorização. E sem medos, sem vergonhas, sem olhar a julgamentos. Este é um exercício que na mulher já é super difícil de se fazer, não é? Já existem mulheres que de alguma forma foi-lhes passado que elas não têm que ter este autocuidado. Nos homens então é quase inexistente, não é? Portanto, vamos passar esta palavra para que realmente mais homens olhem para esse cuidado. Não chegar ao ponto de já não existir nada que resolver, já não existir ali algo para se ajudar. Não, vamos ajudar antes, vamos fazer perguntas, mesmo que a pessoa diga que não passa nada, estou bem, não sei, isso por vezes pode existir lá por trás alguma situação que o está
a travar, que o está a limitar, não é? Portanto, vamos falar, vamos dizer que estamos aqui para ajudar, falem sobre esta mentoria, enviem o link para esses homens que vocês possam ver que estão em um ambiente vulnerável, não é? E que ambiente vulnerável é esse? Possam ter uma família que não os valoriza, que os maltrata, que os humilha, não é? E aquele ser, aquele homem está ali que não tem reação. Vocês sabem analisar isso, vocês sabem ver, ou mesmo tu, pode ser que sejas um homem que esteja a passar por isso, ou então tu, esposa, namorada, o teu marido, ele está no local de trabalho e ele está a ser humilhado, ele está a ser posto de parte e não fala, não diz nada. Não, enviem este vídeo, digam que existe esta mentoria para os ajudar nesse aspecto, com várias ferramentas, várias didáticas de desenvolvimento emocional e inteligência emocional que os vai capacitar para dar a volta a essa situação e não chegar ao ponto de até se for preciso tirar a própria vida. Entendem? Portanto, Mónica, não sei se queres então falar mais alguma coisa, minha querida? Sim. Eu não te vejo. Agradecer a todos que estão aqui, primeiramente, né? Que sim, eu acabei de falar. Tem bastante ali, né? Tem a Ana, tem Autopeças, tem Fábio, quem mais aqui? Elides, Carolina, Tiago, Ivonete, Márcia, Sinara, Leandro, Luiz, Andréia, Cida, tem uma clínica café, tem Cassiane, o Tiago que você falou, tem a Márcia que falou que o vídeo estava travando. Seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos que estão aqui, Leonardo. A Márcia falou top demais, Academia da Mente. Quem mais? Vamos lá. É isso aí. Gratidão a todos, gratidão a todos. Tem bastante, Isabel. Então, outro o Thiago falou, paz, gratidão, tá gostando do que a gente está falando. Outra falou gratidão sensacional. Então, olha só que lindo, né, esse olhar. Então, esse nosso convite, né, meu da Helena, é o quê? É que nós, né, tanto nós mulheres, estamos fazendo esse trabalho, mas que os homens também, né, tira com a mentoria, né, do despertar, tira as viseiras que foi colocado um dia em seus olhos. Né? É para limpar esse olhar para o mundo, né? Trazendo à luz o que está oculto na sua vida. Que por algum motivo lhe deixou ali preso nessa memória, nessa situação, e que está travando a sua vida e você está buscando algo que está te destruindo. Então, como seria mudar essas emoções que lhe paralisou e você deixou preso nesse que seja nos vícios, nos emaranhados de família, né? Nos desejos excessivos que acabam virando os vícios. Né? Então, bora lá criar, né, essa coragem e vem com a gente, né, que não tenha certezas que vocês vão se surpreender com os resultados. Né? Então, o convite aqui é para dizer sim para essa liberdade o que sair desse mundo que fica entre a fragilidade, o medo de ser rejeitado, de ser assado, de ser rejeitado porque viveu alguma coisa e dá com dificuldade de se posicionar referente a isso, ou que está com falta de amor e vai buscar no outro essa falta de amor, entrando em relacionamentos abusivos, porque não pense que é só mulher que entra em relacionamentos abusivos, os homens entram muito mais às vezes, né? Porque existem muitas mulheres que foram machucadas no passado e hoje, na atualidade, o quê? São possessivas, querem dominar o seu homem, não deixa, né? Querem que só é do meu jeito, senão não é legal, não quero, e daí o que? Esse homem fica ali, né? Uma ferida, buscando um carinho, achando que isso é amor, e daí fica ali porque não está buscando um relacionamento, às vezes, amoroso, e sim uma mãe. Então, acaba entrando também nesse relacionamento abusivo. Também entender o que realmente é um relacionamento amoroso, o que é um relacionamento de mãe, para saber separar, né? Separar
tudo isso e viver na intensidade, né? Ser o filho da mamãe lá na sua casa, com a mamãe, né, verdadeira, ser a esposa com toda a força do mundo no seu papel de esposa, no seu papel de marido na sua casa, né? O domínio, o controle, o diálogo excessivo de cada um, ter o diálogo, escutar a mulher, né? Porque a mulher tem muita sabedoria também, escutar com equilíbrio a parte da mulher e a parte do homem, o equilíbrio do dar e receber dos dois. Então, com isso, vai o que os dois vão saindo dessa parte dessa inferioridade, da humilhação, para ir para um ser, né, com leveza, né, sair desse padrão da humilhação que está sendo apedrejado pelo mundo, pelas pessoas ao seu redor, para ir inteiro para o mundo, sim, e todo mundo receber com amor e carinho em qualquer lugar que a pessoa chegar. Então, sempre que criou um sentimento de inferioridade, que sempre que criou um sentimento de destruição, de suicídio, que for, né, esse olhar que não estou bem, né, que também tem as pesquisas que o homem, 70% do homem, né, busca o suicídio e 30% só a mulher. Então, por que não olhar para esse homem? Quando eu escutei isso daí, eu disse, não, eu estou pronta para isso, eu vou para lá. Porque sim, meu papel sim também é o que? Mostrar esse movimento que sim, aceita esse homem em primeiro lugar, sim, aceita esse homem, né, que veio para o mundo para posicionar, encaminhar a família dele, né, para que o mundo seja diferente, que se até hoje não teve esse olhar, que tem a partir de agora, né, para que as famílias que não têm esse olhar, os homens saem desse vício destrutivo e assumem o seu poder na sua família e tenha leveza, leva essa família com alegria, para que todos fiquem bem. Então, o caminho é muito lindo, assim, é lindo e é mágico, porque essa transformação faz com que muda tudo, né? E que a vida não é só dinheiro, não é só festa, não é um equilíbrio de tudo. É o equilíbrio do dar e receber, é o equilíbrio sim de ter o dinheiro, é o equilíbrio de ter a saúde, e não é conseguir se matando, conseguir um monte de dinheiro e destruir sua saúde, não, é andar tudo junto. Então, esse movimento, sim, é para andar tudo junto, né? Sair do orgulho que faz com que você seja só um observador criticando tudo e a todos, né? Critica quem faz, porque às vezes o que está criticando é alguém que faz, que sempre acaba tendo esses movimentos quando a gente faz, né? Porque quem não faz julga o outro. Então, olha para isso com carinho, o que eu estou julgando o outro e estou fazendo também, ou eu estou julgando o outro e está me incomodando, ou está me destruindo a mim mesmo, ou estou fazendo a mesma coisa dessa pessoa que eu estou julgando. Então, por isso, a importância da gente se expor, né, na pureza, na vulnerabilidade, com a nossa própria verdade. Então, hoje eu estou... Pessoas que estejam aí, desculpa te interromper, pessoas que estejam aí na live, queiram fazer perguntas, vocês façam perguntas, está bem? Que nós estamos aqui para responder, tá? Se queiram saber mais sobre a mentoria ou sobre outro assunto, vocês façam perguntas, tá bom? Desculpa interromper, minha querida, continua. Bem tranquila. Entrou o Júnior agora aqui, entrou a Isabel. Então, como seria, né, olhar para tudo isso, olhar com carinho, amor para cada situação? Como seria a gente, com a nossa verdade, que nem eu estava falando, né, quando a gente vai com a nossa verdade, com a nossa cura, quando a gente vai olhar para o mundo, né, e vai expor a nossa vulnerável, sem medo do julgamento, é isso que muda. É isso que faz trazer pessoas que se conectam com as histórias, né? Então, eu acredito que isso é leve para todos quando vai abrir suas portinhas, né, suas caixas, né, suas janelas, abrir para o mundo, né? Eu sou essa pessoa, estou aqui livre com todas as minhas dores, as minhas feridas, mas eu estou pronta para olhar e curar. Então, o convite é para isso, sair da sua zona de conforto, né? Olhar para as feridas que estão ali incomodando, olhar para cada uma e curar cada uma, né? Formas de falar, né? Porque uma emoção é uma ferida e é muito mais forte do que uma ferida que está exposta, que a gente pode passar o remédio e curar. As nossas emoções é muito mais intenso. Então também vai ser indicado um monte de filmes, né, para a pessoa também assistir, se conectar com o seu mundo, entender como é que a sua mente faz, como é que ela aciona essas dores, como que o nosso pensamento volta lá no passado, numa situação que a gente está agora, volta lá no passado e acaba criando uma inferioridade, um medo, uma ansiedade, uma ira, que vai buscar o quê? Vou buscar essa felicidade imediata lá no meu vício, né? Daí sai daquele vício pior ainda no outro dia, né? Porque daí além de criar uma dívida, às vezes de criar uma doença. Que eu falei na live anterior de aquecimento, na primeira live de aquecimento, não é? Os vícios da pornografia, do álcool, não é? Das drogas, não é? Nós vamos responder a todas essas perguntas, o porquê de todas essas situações e de muito mais. Continua, minha querida.
É bastante coisa, né? A gente vai até se atrapalhando. O que que eu vou falar agora, né? Porque daí normalmente a gente faz o cronograma e hoje eu tô aqui livre, né? Para esse movimento. É bom, as situações saem muito mais natural. Perguntas que nós, por exemplo, vamos responder o porquê que o homem está sempre a encontrar o mesmo tipo de relacionamento, sempre o mesmo tipo de mulher, não quer estar a pôr o sexo masculino ou feminino. Porquê é que o homem está sempre a encontrar o mesmo tipo de relacionamento? Porquê é que o homem passa por situações no local de trabalho onde recebe sempre humilhações? Porquê é que o homem não consegue subir de posto, não consegue um local onde realmente se sinta realizado? Mais perguntas que nós vamos responder, Mónica? Então, o homem muitas vezes não se sente realizado, né? Porque o que, como eu falei no começo, criou muitas armaduras, né? As situações, as coisas que foram vivendo durante a vida, se fechou para esse mundo sem ter diálogo, achando que sempre tem a razão de tudo, e daí criou muita confusão ao seu redor. Então acabou que deixou do coração agir, usou só a razão, porque precisa ter equilíbrio entre a razão e a emoção, né? Que é através do coração que limpa, e daí o que age sempre na agressividade. Então, no dia a dia, que buscar ao seu redor acaba tendo conflitos, alguém vai aparecer e despertar uma situação com ódio muito grande, e daí por isso que às vezes a gente não entende, mas a pessoa sempre foi tão calma, tão tranquila, por que aconteceu isso agora explodiu? Porque ela foi guardando essas emoções, guardando uma por uma, até que não aguentou mais, o corpo precisa botar para fora. Então, como que a gente faz para isso? A gente vai mudando a nossa situação, tendo consciência dessa coisa que a gente guardou ali, sem que está oculto, tirando para fora para olhar, curando a situação e mudando a situação. O posicionamento. Isso, deixa-me só responder aqui à Márcia. Márcia, nesta mentoria, uma mentoria para homens, e claro, as mulheres também é permitido entrar, nós não vamos utilizar só da ferramenta de constelação familiar. Nós vamos utilizar de todas as ferramentas, de todas as técnicas que ambas, as terapeutas, eu e a minha querida Mónica, nós temos para levar esse conhecimento, essa consciência de várias situações que um homem possa estar a passar, que ele queira compreender. Então, constelação familiar é uma das ferramentas, uma das técnicas que nós vamos usar, mas existem muitas mais, não é? Tanto uma quanto outra, tanto eu como a Mónica, nós temos um leque de ferramentas muito grande e é isso é que nos traz, para além disso também temos a nossa experiência profissional, a nossa experiência pessoal com o universo masculino, portanto, como tu vês, é algo que vai fazer uma transformação muito grande em todo o ser que queira se propor e queira abraçar este novo projeto que é lindíssimo. O que nós temos também é realmente uma oferta bónus, uma das ofertas bónus é uma sessão de constelação familiar, sim, isso é, temos um bónus que é uma sessão de constelação familiar, não é, Mónica? Sim, a gente vai trabalhar ali, que até a Helena não comentou, com o PNL, né, dentro do PNL, do coach, a gente vai trabalhar com a desprogramação neurobiológica também, para quê? Porque a mudança de pensamento a gente faz com repetições de coisas novas na nossa mente, então também vai ser feito isso, né? A gente vai usar processos verbais de Axis, a gente vai usar muitas ferramentas de autoconhecimento, né, também para quê? Não é? Psicanálise, temos um leque muito grande. Tem a psicoterapia, estava esquecendo da psicoterapia e a psicanálise também, né? E é muita coisa, né? Porque como funciona a mentoria? Pergunta a Márcia. Gratidão, Márcia, por todas as perguntas, são muito boas. Diz. Mónica, você quer responder? Eu falei bastante, acho que responde você um pouquinho agora. Sim, a mentoria são 5 aulas, ou seja, são 5 sessões, vamos assim dizer, 5 aulas,
4 aulas, a última, então, é a sessão bónus, que é a constelação familiar, onde nós, então, vamos olhar para várias dinâmicas, várias situações que esse homem está a passar. Eu não tenho aqui aberto o cronograma, mas não sei se tu tens aí, depois podes dizer quais são as nossas aulas. E no final, que é uma sessão por semana, neste caso vai dar mais ou menos um mês e uma semana, por volta de 1h30 essas aulas, e tem vários bónus. Um dos bónus, então, é essa, a última aula é uma constelação familiar, em grupo. Depois temos um bónus que é uma sessão com a Mónica, outra sessão comigo. Temos também outro bónus que é um certificado de presença. A pessoa que entrar na mentoria, ela vai receber uma certificação de capacitação de tudo aquilo, de todos o conteúdo que nós trouxermos. Tu tens aí as aulas, Mónica, por favor? Ele vai ser uma mentoria, né? Ele é uma experiência com autoconhecimento e vivências, né? Desbloqueando as crenças limitantes, liberando os laços ocultos com o passado, para eliminar os bloqueios emocionais, ligados familiares e profissionais. Ele também para a prática, né? A prática para quê? Pessoal, profissional, para saúde, relacionamentos, lazer, espiritualidade, financeiro e familiar. Também aprenderá recursos, né? Vários conceitos na prática que poder levar para si, para sua vida, né? Para transformar o sistema da sua vida, do seu dia a dia, enfim. Então, quais são os benefícios da mentoria, né? Ela desenvolve uma postura de ação e solidez, ela recupera a sua força interior perdida, ela vai descobrir o que o seu papel é a força nos relacionamentos, qual é o meu papel aqui hoje, né? Nesse movimento. Aí ela perguntou aqui se a aula vai ser gravada. Sim, as aulas todas vão ser gravadas, vão ser ao vivo e gravadas. Então, nós vamos dar a aula ao vivo, as aulas são ao vivo, não é? Nós vamos dar diretamente e depois ficam gravadas, sim. Depois ficam gravadas. Para libertar o que das indecisões e medos limitantes, né? Então ela é bem intensa mesmo, para quem quer se olhar para dentro mesmo, né? Olhar para si e curar suas feridas emocionais, porque elas que fazem o mundo mudar na sua realidade. Vai equilibrar a energia masculina e feminina, como eu falei que a gente é 50% feminino e 50% masculino, que eu só liberei o meu masculino lá faz quantos anos? 12 anos atrás, né? Então meu mundo começou a mudar e olha, transformações são inúmeras as minhas na minha vida. Então, olha quanto faz a importância da gente ter equilíbrio entre o masculino e o feminino. Para eliminar os medos nas reações, né? Nas relações também, para romper padrões disfuncionais em suas relações amorosas, para viver mais leve e compreender o seu lugar no mundo, para entender as questões atuais sobre o masculino, né? Porque daí a gente vai entrar exclusivamente dentro da área, né, das emoções relacionadas ao masculino para ser curada, por isso que a mentoria é para o homem específica, né? Claro que a gente já tem mulheres inscritas, mas o ideal é atrair o público masculino, por quê? Porque é isso que vai fazer o mundo mudar, né? O mundo mudar na realidade, no conceito, no seu dia a dia. Também para encontrar respostas, né, nas suas buscas ao longo dos dias e também atrair relacionamentos maduros e duradouros, seja profissionais, emocionais, né, ou amorosos, ou até equilibrar o campo familiar. Então, ele é uma transformação, é uma porta para esse mundo, né, que vai mudar a sua vida com mais leveza e mais alegria. Então, não perca a oportunidade, né, que venha fazer tudo esse movimento. Então, como seria, né, olhar com esses objetivos, né, que para mudar as próprias ações, formular, né, para fazer uma formação para compreender os conceitos da inteligência, né, emocional e desenvolvimento pessoal, como seria perceber a sua importância de aplicação no mercado de trabalho na sua vida pessoal, como usar essas ferramentas que você vai estar passando no seu dia a dia, né, fazendo exercício diário para mudar aquilo que está incomodando, como seria ser capaz de reconhecer em si tudo que precisa para se melhorar,
desenvolvendo o autoconhecimento, a reconexão, né, com essa liberdade emocional, essa libertação que é mágica, né? Eu falo por mim, né? Porque eu, depois que me libertei desse mundo, que eu vivia numa caixinha, e parecia que sempre tinha alguém querendo me prender, me segurar, eu queria ir para o mundo, né? Então, olha como as pessoas no mundo estão sempre nesse lugar, querendo estar, estão ali presa por algum motivo. Então, qual o benefício que você está aqui escutando essa live tem segurando presa nessa caixinha? Ela está te deixando feliz ou infeliz? Então, vem olhar para isso que está te incomodando, para que ela fique só feliz. E também tomar o seu lugar na família, que nem já tinha falado, e aprender a lidar com seus próprios vícios destrutivos, né? Vício seja alimentação, comer demais, seja tomar remédio demais, seja tomar bebida alcoólica, vícios, né? Qualquer coisa. O que é um vício? Quando eu só quero fazer aquilo. Ele é um vício, né? Porque a vida tem que ter todos os pilares. Teve uma vez que eu li um livro do Osho, né? E ele eu tinha uma pergunta que foi feita para ele. Então quer dizer que se eu ficar 8 horas por dia meditando, eu tô iluminado? Não. Por quê? Porque você precisa se alimentar direito, você precisa pensar claramente com os pensamentos leves, você precisa fazer exercícios físicos e sim meditar. Meditar é respirar com leveza, né? Quando eu entendi que meditar era respirar, nossa, né? Que alívio, né? Porque a gente respira sempre inconscientemente. E quando a gente traz essa respiração consciente, a gente limpa nossos pensamentos. Então, olha quantas ferramentas tem lindas nesse movimento que a gente vai passar. Muitas mesmo. Muitas mesmo. É olhar para esse masculino, é mesmo a mulher, porque nós temos o masculino e o feminino, todos têm, não é? A mulher, o homem, têm sempre estas duas partes. E mesmo alguma mulher que queira entrar, claro que sim. Porquê? Porque vamos estar a falar com a parte masculina dela, está à vontade, ela pode entrar. Até torna-se bastante interessante, porque pode ser que, como por exemplo, não é? É muito difícil eu identificar-me em rodas de mulheres. Portanto, eu compreendo, aparecendo alguma mulher que queira entrar, claro que sim, não está fechada a mentoria para. Porquê? Porque nós vamos estar a falar então para esse masculino. Olhar também muito para